Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sentado, está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Essa passagem é muito conhecida de todos nós, e com ela eu quero iniciar esse momento fazendo uma reflexão, amados, do que eu reputo ser uma das maiores tentações que Jesus passou. Não estou falando daquelas de João capítulo 4, mas eu estou falando da tentação de se viver para si mesmo. E nessa parte, queridos, nós sabemos que o nosso mestre, ele viveu a sua vida, viveu a sua história fazendo a vontade do Senhor e não a dele. Por isso que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. É no nome de Jesus. Ele pagou um preço, amados. Ele era carne, que nem eu e você, suscetível às mesmas tentações, os mesmos desejos, como diz a palavra lá em Hebreus. É estranho nós pensarmos o nosso Deus, o nosso Senhor, passando pela mesma coisa que nós passamos no dia a dia, com esses pensamentos viciados, muitas vezes, essas palavras estranhas que vêm aos nossos ouvidos, muitas vezes, isso ele passou. Por isso que ele é poderoso para resgatar a todo aquele que está sendo tentado, porque ele suportou tudo por nós. Amém? Amém. O contexto que eu quero chamar a atenção nesse início, nessa passagem, diz respeito ao versículo 41, que nós lemos, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação, nós sabemos, amados, não é o pecado em si. Como diz lá em 1 Tiago, versículo 14, ele começa a dizer que todos nós somos tentados, e a nossa cobiça, ela gera em nós o desejo pecaminoso que leva e dá luz ao pecado. A tentação em si não é o erro. A tentação, ela vai persistir durante toda a nossa vida. O problema é que se nós não vigiarmos e orarmos, nós vamos entrar nela. Todos os dias, queridos, nós somos tentados. Todos os dias mensagens vêm, o inimigo vem soprar no nosso coração, a nossa carne, ela deseja o que o Espírito não quer. É a luta constante do dia a dia nosso, amado. Só que o detalhe, que é a condição sine qua non, é a condição da existência nossa no Espírito, é vigiarmos e orarmos. O entrar em tentação diz respeito ao quanto a nossa vida está aos pés do Senhor, o quanto a nossa vida está em oração. Se eu não estiver vigiando e orando, eu vou ser suscetível às tentações do meu dia a dia. Eu vou cair nela, e aí vou dar a luz ao pecado, e o pecado gera o quê? A morte. Amém? Quando nós lemos o Evangelho, Marcos, Lucas, João, Mateus, nós lemos que Jesus, ele constantemente estava em oração. Nós não lemos, queridos, em nenhum momento nas Escrituras, quando Jesus dizia que saía para orar, nós não lemos em nenhum momento que Pedro, Tiago e João, os três que ele chamou aqui, assim disse Pedro, Tiago e João: nós vamos juntos orar com você. Nós não vemos nenhuma predisposição dos discípulos a estar em oração com o Mestre. Quem saía para orar era Jesus.
e os discípulos apenas observavam. E nós vemos nesse pequeno trecho das Escrituras que quem venceu foi quem orou. Quando ele disse no versículo 36, no versículo 35, antes dessa nossa leitura, disse assim, disse-lhes Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí eles foram para o Getsemane. E a hora da verdade, de colocar essa palavra em prática, que eles declararam para o Mestre, com todo o coração, eu creio, amados. Nós falamos para Jesus e falamos para Deus algo que realmente está no nosso coração. Nós nunca vamos te negar, nós nunca vamos te deixar. Só que o problema, amado, é que Jesus sabe que a gente não está vigiando. E Ele diz: você vai me negar 3 vezes, você vai me deixar. Por quê? É a escolha dele? Não, é a escolha nossa. Nós é que não estamos vigiando e orando. Se nós vemos depois do versículo 46, quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Judas entregou com um beijo, e a primeira coisa que Pedro, aquele que deveria estar vigiando e orando, e não estava, o que ele fez? Caiu em tentação. Ele foi lá, sacou da espada e decepou a orelha do guarda do sumo sacerdote, é isso? Servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Ele caiu na tentação de revidar. E nós vemos que essa tentação de revidar, ele só entrou nela porque ele foi lá dormindo e repousando, enquanto o mestre dizia: vem orar comigo, vem orar comigo. Nós vamos ver no versículo 38 um clamor de Jesus. Então ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele está clamando para os seus discípulos. Ele está abrindo o coração, rasgando o coração para aqueles 3 que eram reputados os mais próximos. E ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. Eu fico imaginando Jesus chorando, pedindo para eles, porque ele, como homem, sentia as dores. Como um ser humano, ele sentia as dores. E chamou aqueles que eram os mais próximos: ficai aqui comigo e orai. Fica comigo. Quando a gente está em desespero, em luta, em dor, em sofrimento, nós queremos uma mão estendida, uma mão amiga. Sozinhos nós não podemos chegar a lugar nenhum. Foi falado aqui, não é verdade? Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Só que o problema é que aqueles 3 que eram os reputados mais próximos e chegados de Jesus, eles, no versículo 40, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Será, amados, que Jesus não tem colocado um clamor no teu coração, um choro no teu coração, e nem por uma hora tu tem podido vigiar com Ele? Nem por um momento tu tem separado um tempo para Ele no teu dia? Como se nós fôssemos grande vulto, separarmos o tempo para Deus. Misericórdia. Nós temos que dar o tempo por inteiro para Ele, amém? Amém. E só caíram em tentação, entraram em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E se a carne é fraca, alguém aqui não tem carne? Alguém aqui é espírito totalmente? Tem alguém aí? Não? Então nós precisamos cuidar e vigiar e orar. Se nós formos ver as atitudes dos discípulos, primeiro nós falamos de Pedro, que o negou porque ele não vigiava e orava. Nós não vemos, como eu falei, nenhuma predisposição nos evangelhos deles em oração. Nós apenas lemos em Mateus, eu não preciso abrir a Bíblia, Mateus 14, 23 diz assim: Jesus, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Nenhum dos discípulos vinha para orar junto com ele. Ele ia orar sozinho. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que, tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Em Marcos 6,46, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Lucas 5,16, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte,
a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passava a noite orando a Deus, e nenhum dos seus discípulos ia junto orar. Nenhum deles pagava o preço para estar junto com o mestre de joelhos a noite toda. Sabe o que eles faziam, como a maioria de nós? Versículo 43 desse capítulo que estamos lendo: e voltando achou-os outra vez dormindo. Nós dormimos. Na última vez que ele se virou para os discípulos, no versículo 45, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormeis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos daqui. Quando ele diz levantai-vos, vamos, só diz isso quem está preparado para a prova, quem está preparado em oração no Senhor. Quando nós cantamos que o Senhor é a nossa rocha, a rocha da minha salvação, né? Posso pisar uma trova, saltar as muralhas? Só em oração, querido, a gente consegue fazer isso. Porque senão a gente vai estar saltando a muralha, a tentação vem e a queda é maior. A queda é maior. Existe uma palavra de Deus nessa noite, queridos, que o meu coração queima. Há dois dias eu sinto dores no meu peito, dentro de mim, porque essa palavra é para mim também. Nós temos vivido para nós mesmos e não temos gastado o tempo necessário para estar aos pés do Senhor. E quando os problemas, as tentações da nossa vida, elas vêm e nós não estamos preparados, nós estamos brincando de evangelho, nós estamos brincando de vir num culto, passar a noite, ir para casa e dizer: que bonita essa palavra, que maravilha essa pregação, que bacana. E vamos e repousamos e temos coragem de ir dormir e não clamar diante do Senhor, mesmo no retorno de um culto. Eu estou falando para mim isso também, amados. Existe um choro, um clamor de Deus pelas nossas vidas, pela posição nossa diante de Deus. Ele chamando para orar: fica comigo e vigiai comigo, e nós vamos dormir e repousar. Por quê? Porque nós estamos no nosso conforto. Nós estamos muito confortáveis para vigiar e orar e passar a noite em claro junto aos pés do Senhor Jesus. Judas foi seduzido, não só nessa parte que ele entregou, mas desde o início a cobiça do coração dele estava inclinada a outros fatores. A cobiça dele estava no dinheiro. Ele era quem cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro, e aquilo estava subindo ao coração dele. E ele o entregou com um beijo por 30 moedas de prata. Por que ele caiu? Por que nós lemos na palavra que Satanás entrou nele? Na ceia. Lembra? Porque ele abriu a brecha para a tentação. E o pecado jaz à porta. E o pecado, ele caiu. E ele entrou nessa tentação e deu à luz esse pecado e morreu. Nós sabemos que ele se matou, se enforcou, porque ele não suportou tamanha dor no seu coração. E a oportunidade para todos nós aqui, amados, existe um tempo que se chama hoje. E como o Orlando falou aqui, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Existe uma oportunidade de Deus para a nossa vida nesta noite. E se esse for o teu último culto, e se esse for o teu último sermão que tu está escutando, amado, nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Nós vemos os discípulos no versículo 56 desse mesmo capítulo, depois que levaram Jesus, aqueles mesmos que disseram no 35, que todos os discípulos disseram o mesmo, que se necessário fosse morrer contigo, nós nunca iríamos te negar, lá no versículo 35, agora no 56 diz no final: então os discípulos todos, deixando-o, fugiram.
Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos. Nós fugiríamos nessa situação. Eu creio que eu fugiria se eu não vigiasse e orasse. Eu creio que eu fugiria também. Não aguentaria a pressão. Não aguentaria. Eu deixaria o meu mestre sozinho, porque eu não estive orando com ele. Eu não busquei. Eu não derramei o meu coração diante do Senhor. Existe essa, posso dizer, lendo a palavra de Deus, existe esse clamor de quem já passou pelo problema, porque nós sabemos que todos esses discípulos, eles vivenciaram isso, e só Judas é que se foi. Os outros 11 continuaram. E os que tiveram a direção de Deus para escrever algo para nós, falaram: orai sem cessar, perseverar em oração. Eles falavam. Eu separei aqui Colossenses 4:2, Efésios 6:18, Romanos 12:12, 1 Tessalonicenses 5:17. Perseverar em oração, orar sem cessar. Quem passa pelo problema e supera, o que vai fazer? Vai passar essa deixa, vai deixar, né, essa dica, esse legado para todos nós, para que nós hoje não caiamos no mesmo erro deles. E isso, querido, é uma necessidade vital para a nossa caminhada com o Senhor. Vital. 1 João, não precisa abrir, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E como é que Jesus andou? Muita coisa a gente pode dizer a respeito disso, mas essencialmente se derramando na presença de Deus. Essas passagens que eu li, essas 5 que Jesus se retirava para orar, das 5, 4 situações eram: ele tinha acabado de curar enfermos, multidões, libertação de espíritos demoníacos na vida de pessoas. Ele não ficava para receber a glória, ele ia orar. Ele se apartava da multidão e orava. O que isso quer dizer para nós, queridos? Não é ele, é Deus. Não somos nós, é o Senhor. Ele reconhecia de onde vinha o poder, ele reconhecia de onde vinha a força, ele reconhecia de onde vinha toda a provisão, ele reconhecia. Apesar de ele ser filho de Deus, apesar de ele ser o Emanuel, Deus conosco, ele era humilde o suficiente para reconhecer que o que vinha de bom, porque ele dizia que somente há um bom, e esse é Deus. Nem ele se reputou bom. Toda essa mensagem precisa calar fundo no nosso coração, para nós determinarmos: basta o tempo decorrido, para termos executado a vontade dos gentios. Qual é a vontade dos gentios? Viver alheio a Deus, viver alheio à manifestação do Senhor, não tributar a glória e a honra devida ao seu nome, e entre muitas outras coisas, viver independente de Deus. Tem até um louvor: o grande erro é vivermos independentes de Deus. Queremos ser longânimos, queremos ser bondosos, queremos ser mansos, queremos ser fiéis, queremos ter domínio próprio. Quem é que não quer isso? Eu quero. Vocês querem? Tem alguém aí? Amém? Amém. Vocês querem o fruto do Espírito? Amém. Então busquemos o Espírito, porque isso não vem de ti, não vem de nós, não vem de mim, vem do Espírito. E ele é derramado aos nossos corações quando oramos, quando nos entregamos. Eu tenho experimentado isso, amados. Eu só estou aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque eu tenho visto quão miserável eu sou se eu não estou aos pés de Jesus. Quanto lixo tem dentro de um homem que não está aos pés do Senhor. E como ele é misericordioso,
A palavra diz em Salmo 103 que quando diz do Oriente e do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim Ele se compadece do seu povo. Ele não te trata segundo os teus pecados, você sabia disso? Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Que Deus é esse? Que amor é esse? Por isso que Ele diz: vem, se hoje tu ouvires a voz, hoje, Ele não leva mais em conta a tua vida pregressa. Ele não leva mais em conta os teus pecados da mocidade. Ele sabe a tua estrutura. Ele sabe que tu é pó. Ele sabe das tuas necessidades, das tuas limitações. E Ele não vai te tratar segundo as tuas iniquidades. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que perdoa. Mas isso não é uma carta branca, um cheque em branco para pecar. Isso é para vir temor no nosso coração e dizer: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu só posso dizer isso de todo o coração e de boca cheia se eu experimentar a graça, o amor, a consolação do Espírito Santo na minha vida. Se não são meras palavras, se não são meras declarações vazias. Martinho Lutero, queridos, fez uma declaração interessante que eu escrevi para compartilhar com os irmãos. Ele dizia que se não passasse 2 horas de manhã orando, recearia que Satanás ganhasse a vitória sobre ele durante o dia. Ele não aceitava iniciar o seu dia. Ele não aceitava começar a luta do dia sem antes estar derramado na presença de Deus. E quando nós derramamos na presença de Deus, Ele nos enche com a sua plenitude, com a sua essência. E aí Satanás não vai ter vitória na minha vida. Jonathan Edwards, grande vulto, grande pregador, homem de Deus, que marcou a sua geração, costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando ao Senhor. Você já imaginou isso? Você acha que a meia hora que nós passamos diante de Deus é grande coisa? Eu sou o grande homem espiritual porque eu fico 1 hora na presença de Deus. Existe mais de Deus. Você sabe que é 13 horas, eu não sei, o dia para ele tinha as mesmas horas. Eu fico imaginando, faz o cálculo, amados. Esse homem não dormia. Esse homem não dormia. Tamanha sede de Deus, tamanha o reconhecimento de quanto ele necessitava de Deus na sua vida. E se ele não fosse um homem de oração, ele não teria ganho milhares de almas para o Senhor. E ele não teria sido dito hoje, em 2013, isso aqui. Essa palavra ressoou no meu coração e me mostrou a minha miséria. 13 horas estudando e orando diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir para o Senhor uma frase só. Orem comigo: Senhor, abre os meus olhos para te ver. Senhor, abre os meus olhos para te ver, para te contemplar. Amém. Os discípulos viam o exemplo de Jesus, viam o quanto ele, o mestre, orava, mas eles não seguiam o exemplo. Nós só vemos, queridos, os discípulos orando no livro de Atos. Nós só vemos os discípulos orando no capítulo 1, versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Gente, que mudança! 4 livros da Bíblia, eu nunca vi essa declaração. 4 livros. E só em Atos
eu tive o privilégio de contar 16 vezes, 16 passagens deles claramente indo orar, enquanto nos evangelhos nenhum. E a diferença, o que nós sabemos do livro de Atos? Todos perseveravam unânimes em oração, e o que aconteceu? Desceu sobre eles o Espírito Santo. O Pentecostes veio, o poder para a igreja veio. Nós reclamamos, queridos, cadê o poder? Cadê a plenitude do Senhor na minha vida? Cadê a manifestação do Espírito no meio da igreja? Muitas vezes eu já ouvi irmãos dizer, e eu mesmo falei, cadê? E aí Deus vem e me aponta o dedo em amor. Cadê a tua oração? Cadê a tua parte no processo? Cadê? Não me culpe, não culpe a liderança, não culpe os irmãos. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, porque para mim isso é pecado também. Pecado o que é? Desviar do alvo. Estou errado? Desviar do alvo. Qual era o alvo? Jesus. E o meu alvo, ele só é alcançado quando? Em oração. E se eu deixo de orar? Eu perco o alvo. Eu começo a ver outros alvos. E começo a me encher de mim mesmo, dessa podridão, dessa carne, que só milita contra o Espírito. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo disse. Eu entendo o que Paulo disse, porque eu penso a mesma coisa, eu falo a mesma coisa, eu sou um miserável. De mim mesmo não procede nada de bom. Eu preciso do Mestre, eu preciso do Senhor na minha vida. Aleluia. Aqui em Atos, nós vemos que acontece algo que era feito pelo Senhor nos evangelhos. Começou a haver libertações, salvação, curas, milagres. Os apóstolos começaram a se esvaziar para serem cheios da plenitude do Espírito. Em oração, perseveravam unânimes. Isso tudo tem um contexto, isso tudo tem um porquê. Eles venceram. Vamos pegar juntos de novo aquela mensagem do Getsemane. Eles venceram as tentações da vida. Por que eu disse que para mim essa parte era a maior tentação que Jesus passou? Não parece, né, amados? Mas a palavra diz em Apocalipse que se nós não guardarmos até o fim a nossa coroa, nós vamos perder. Não adianta eu hoje estar aqui falando de oração e amanhã não estar. A caminhada, ela dura até o fim da tua vida. Não por um momento que tu está cheio do Espírito, não por um momento que tu começou a ouvir a voz de Deus e os teus olhos espirituais foram abertos, e aí então tu alcançou o ápice. Não preciso de mais nada, estou bem, posso dormir e repousar. É até o fim. Jesus se negou até o fim. E quando ele chega neste momento, que 3 vezes ele ora a mesma coisa: se possível, passa de mim esse cálice. O que isso significa? Ele era homem como eu e você. Ele não queria morrer. Ele não queria sentir dor. Ninguém é masoquista, desculpa a palavra, que gosta de sentir dor. Se nós estamos indo, eu fui no dentista essa semana passada, não sei se ela está aqui. Eu fiquei sabendo que eu ia sentir dor, e a gente fica nervoso. Eu fui dirigindo para lá meio nervoso. Imagina Jesus, que sabia qual era o cálice que ele iria tomar. Ele sabia que ia ser pendurado no madeiro, sem anestesia. Ele começou a suar sangue. O desespero bateu, amados. Por isso houve o clamor: fica comigo, amigo. Sozinho não consigo. Não dá. Eu preciso orar. Eu preciso clamar. E aqui ele venceu
principal tentação dele, que era viver para si mesmo. Sabe por quê? Porque ele poderia muito bem, como ele mesmo declarou depois que Pedro cortou a orelha: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. E aí no versículo 53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Eu só falo isso, queridos, se eu estou pronto, se eu venci a tentação. Sabe por quê? Porque nós nos protegemos com aquilo que nós temos. Com as nossas guarnições, a gente tenta lutar a luta. Não sei se vocês estão entendendo aqui, isso que eu estou querendo dizer. Só com oração nós falaríamos isso. Deixar de usar o nosso poder de persuasão, de dinheiro, de força, de contatos, para ir lá e receber a vontade de Deus. Só em oração eu venço essa tentação aqui. Ele era Deus e ele se humilhou na forma de servo, se esvaziou. Filipenses, né? Se esvaziou por amor a nós e para nos mostrar o exemplo que deve ser seguido. Aquele que diz que permanece nele, assim deve andar, assim como ele andou. Nós vemos, amados, que quando nós vencemos as tentações da vida, só um parênteses, o que é tentação? Quando eu digo a palavra tentação, qual é o pecado que jaz a porta para vocês? Fala para mim. Qual é a tentação assim que está mais gritante? Fala tentação, pensa qual pecado? Qual pecado? Responderam: sexual, carne, prostituição. Nós ligamos muito a isso, não é verdade? Só que a tentação, ela também está com orgulho, ela também está com a tua soberba, com a minha soberba, com o meu egoísmo. Ela está em todos os aspectos da nossa vida, não só na área sexual. Se o irmão vence essa área, glória a Deus, continue assim. Mas existem outras que precisam ser vencidas também. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5. Os apóstolos, em Atos, venceram a tentação de viver para si mesmo. Cristo venceu isso também no Getsemane. A tentação de vivermos para nós mesmos. Se eu posso dar um título aqui, é esse. Vencendo a tentação de vivermos para nós mesmos. Vencendo a tentação de vivermos para nós mesmos. Só quem vence essa tentação pode viver 2 Coríntios capítulo 5. Eu posso falar coisas aqui, amados, que veio um pouco chocar o irmão, mas é o que está escrito, não é a minha palavra. Eu vou ler só, tá? Antes do capítulo 5, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ler juntos? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque se as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quer dizer então que nós não nos preocupamos, nós não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais.
mas as que se não veem duram para sempre, são eternas. Guarda esse versículo, amém? Capítulo 5, 2 Coríntios. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, qual? Esse aqui, amado, nosso corpo. Esse tabernáculo aqui, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, preparados e não nus, posicionados e não nus, perseverantes e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você vê a Deus, você enxerga o Senhor, você está vendo Ele aqui. Nós não enxergamos, mas nós vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. O que se vê é temporal, essa carne é temporal, vai passar, não dura para sempre. Mas o que tu não vê e o que tu não está enxergando é eterno. E é para onde nós iremos viver na eternidade. Agora a escolha é nossa, com Deus ou sem Deus. Continuando a leitura, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Vamos parar aqui e vamos conversar um pouquinho. O que esse versículo quer dizer? Preferindo deixar o corpo. O que é deixar o corpo? Morrer. Preferindo morrer e habitar com o Senhor. Isso é muito forte, mas é necessário, quando nós, vamos pegar desde o início, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Existe a tentação de vivermos para nós, e não para aquele que morreu por mim e ressuscitou. Existe a tentação de nós vivermos a vida que nós queremos viver, porque nós enxergamos que é o melhor para nós, ou uma pessoa, um pai, um filho, uma esposa, um esposo diz que é o melhor para a tua vida. Mas quando nós vencemos a tentação de vivermos para nós mesmos, nós somos cheios, então, porque eu só venço na minha oração, eu sou cheio do Espírito, a plenitude do Espírito passa a habitar em mim, então a mente do Espírito começa a raciocinar, e não a mente do Natan, do Abner, a mente do Espírito. E o Espírito Santo clama ao nosso coração: Abba, Pai. Vocês lembram desse versículo? Lá em Gálatas. Eu acho fantástico que esse Espírito que nos convence do pecado, do juízo, ele dentro de nós vem com um clamor, diz: Abba, Pai. A gente sabe que Abba é Pai, aí vírgula, Pai de novo, não dá para entender, né? Mas é como se fosse meu Pai, sabe? Aquela expressão de gozo por dizer Ele é meu Pai. Até tem pessoas que traduzem como meu papai, meu paizinho. Tu só fala isso para quem tu tem intimidade.
e tu só tem esse desejo de estar com Ele porque tu tem intimidade. E eu só vou dizer que eu prefiro morrer para estar com Ele porque eu tenho intimidade, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu tenho, como discípulo de Jesus, ter um foco, preferir estar com Ele do que estar aqui, desenvolvendo as minhas atividades, querendo casar, buscando ter um filho, esperando o neto. Tudo isso é lícito, tudo isso é maravilhoso, e o Senhor nos concede essas benevolências, essa bênção de nós vivermos uma vida abundante aqui. Só que o Evangelho não foi escrito para nós aprendermos tão somente a viver aqui, mas vivermos aonde é eterno e não aonde é temporal. O Senhor não escreveria um livro desse tamanho, com tantas palavras, com tantas mensagens, para se resumir em 80 anos da nossa existência, mas é para nos conduzir para a vida eterna. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Ele está preparando uma habitação para nós. Nós vivemos em conflito muitas vezes, atentando para as coisas que se veem com muito maior gás e denodo do que as que se não veem. Será que o Senhor pode requerer qualquer coisa de nós? Será que o Senhor pode pedir qualquer coisa para ti? Ele só pode, e nós, pensando assim, nós só podemos dizer sim, se nós estivermos experimentando a liberdade que Cristo veio trazer para o homem. Ele nos libertou para que nós vivamos um novo estilo de vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é só a liberdade de que outrora vivia no pecado, outrora caminhava de um jeito, outrora era torto, o amiguinho torto. Vocês já ouviram essa música? Morava numa casa torta e agora endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Brincadeiras à parte, nesse contexto de oração, o que acontece quando nós vivemos no altar? O que acontece quando nós levamos como uma meta, uma prioridade a minha vida de oração e paro de brincar de evangelho? Nós começamos a ter segurança em Deus. Nós começamos a saber quem nós somos em Deus. Nós não olhamos mais o outro e desejamos o que o outro é e o que o outro tem. Mas nós começamos a perceber que maravilhoso ser quem eu sou em Deus. Vocês querem ver um exemplo disso? Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Nós sabemos que era para enviá-los, né? Era uma analogia, uma forma de enviá-los para a sua missão. Mas eu quero ler um versículo daquela passagem. Vocês vão comigo? Está em João 13. Não desmarquem 2 Coríntios, por gentileza. João 13, versículo 1. Olha que interessante, amado. Nós sabemos que Jesus era um homem de oração. E por ele ser um homem de oração, colocando, enfim, a questão da divindade à parte, a questão de ser filho de Deus, ele veio para nos deixar exemplo, não é verdade? E só faz isso, amados, que ele fez aqui, quem está seguro em Deus, quem sabe o que é Deus,
Porque quando nós alcançamos uma posição em qualquer segmento, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja na família, quando nós alcançamos algum status, nós não queremos dividir a glória com ninguém. Nós não queremos chamar um irmão para dar uma continuidade ou dividir a tarefa, porque eu vou estar dividindo a glória do trabalho. Eu vou estar dividindo os louros do reconhecimento. Isso tudo é soberba, isso tudo é orgulho. Não é verdade? E isso são tudo também tentações que nós vivenciamos todos os dias. E Jesus, Ele era o Mestre, Ele era o Senhor, e como tal, se humilhou para o Elton e lavou os seus pés. Aqui diz, João 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, versículo 3, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Ele tinha segurança de quem ele era. Se colocasse alguém acima dele, não interessa, ele sabia quem era Deus. Será que essa segurança nós temos no Senhor? Será que nós faríamos isso? Dividiríamos essa glória? Dividiríamos qualquer status que a gente acha que tem em alguma coisa? Nós somos pó, e só há um bom, e esse bom é Deus. Quem somos nós para querer glória e honra? Nós tributamos e devemos tributar a glória e a honra ao Senhor. Só se humilha para os outros quem tem segurança na sua posição em Deus. Só se humilha para os outros quem tem segurança. E essa segurança só vem quando nós estamos no altar do Senhor, dia após dia, hora após hora, dia e noite. Amém? Amém. Voltando para 2 Coríntios, eu estou concluindo. 2 Coríntios 5. Nós paramos no versículo 8. Será que eu prefiro? Faça essa pergunta para vocês. Será que eu prefiro que acabe tudo agora para estar com Ele? Ou eu tenho que dizer, eu já ouvi muito, Jesus não pode voltar que eu quero casar. Vocês já ouviram? Jesus não pode voltar agora, não. Deus me livre que Ele volte, porque eu quero ter um filho. Eu quero saber o que é ser pai, eu quero saber o que é ser mãe. Não. Eu quero me formar, eu quero ter minha casa própria, eu quero ser bem sucedido na minha vida financeira, eu quero deixar algo de dinheiro, de herança para os meus filhos. Jesus não pode voltar agora. Uma pessoa que fala isso está preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor? Por isso que eu digo, amado, 2 Coríntios 5 é um tapa de luva naqueles em mim, em nós e em quem serviu o chapéu, para nós nos posicionarmos diante de Deus e dizer basta, e dizer chega. Sabe por quê, queridos? Continuando a leitura, e é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí no versículo 14 ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange ao quê? Nos constrange a morrermos para nós mesmos, seguindo o exemplo do Senhor, que morreu para Ele,
negou até o fim, para que nós hoje sejamos salvos. Nos constrange a morrer por Ele. O amor do próprio Cristo nos constrange a isso. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler juntos? E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você está vivo hoje, que eu creio que está, e se nós não passamos desta para outra ainda, é que tem um propósito na nossa vida. Existe algo para ser conquistado e realizado através de nós. E isso só vai acontecer se nós decidirmos morrer para nós mesmos. E nós temos no nosso coração um sentimento de preferência, que eu quero estar com o Senhor. Eu prefiro estar com o Senhor do que viver a minha vida. E isso não é uma frase, uma declaração de alguém que é depressivo, de alguém que está no lixo, de alguém que não aguenta mais a sua vida por causa dos problemas. Não é esse tipo de declaração que o Senhor requer de nós em amor. É uma declaração: está tudo bem na tua vida, Senhor. Tudo está sendo feito, realizado, abençoado. Só que no teu coração, como verdadeiro adorador, nós devemos preferir abandonar tudo, deixar tudo para trás, para estar com o Senhor. É esse o sentido. Tudo está bem, tudo está progredindo, tudo está maravilhoso. O Senhor está claro que temos problemas, situações que temos que resolver, etc. Mas não é um pensamento de alguém que está depressivo e está querendo uma fuga. O Senhor não é fuga. Amém? Amém. É para quem deseja ardentemente mais do que os guardas pelo romper da manhã. Como diz o salmista: a minha alma espera em ti. Para terminar, amados, por isso que diz o versículo 17: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Só se faz nova seguindo esses ditames, esses ideais, essa busca em oração. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele te deu um serviço que é reconciliar o perdido para Deus. Por que não é conciliar e sim reconciliar? Porque o Senhor criou o homem já para Ele, já estava nele, e o homem, por causa do pecado, se distanciou. Por isso que nós agora temos o ministério da reconciliação. Aleluia. E nós hoje estamos aqui porque fomos reconciliados. E nós precisamos agora tomar posição e entender que eu tenho isso nas minhas mãos para ser cumprido. E eu devo fazer isso e buscar isso acima de todas as coisas, porque senão acontece o que está escrito no capítulo 6, versículo 1 deste livro, que nós iríamos receber em vão a graça de Deus. Sabia que é possível receber em vão a graça de Deus? Lê comigo. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, 2 pontos: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eu já fiz isso na tua vida. Eu te ouvi e te socorri. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Cabe a nós esquecer das coisas que para trás ficam e, avançando das que diante de mim estão, prosseguir para o alvo. E esse alvo, sendo Deus, sendo Cristo na minha vida, sendo eu morrer para mim mesmo, está ligado completamente a esta tarefa do ministério da reconciliação.
reconciliação. O que temos feito da nossa vida, o que temos feito do nosso dia a dia. Caim, para terminar, amados, eu gostaria até que quem puder ficar de pé, fique de pé e nós vamos orar. Nós sabemos da história de Caim e Abel, nós sabemos que eles trouxeram, preste atenção, queridos, ambos trouxeram ao Senhor uma oferta, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Não venha ao caso agora essa questão do porquê que não se agradou, mas o fato é que Caim, que não foi agradável a Deus, se irou contra o seu irmão e desejou matá-lo. E o Senhor, como é onipresente, onipotente, onisciente, disse para Caim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e ele será contra ti. Deus veio em amor, e Ele vem em amor falar conosco a mesma pergunta. Se procederes bem, não é certo que tu serás aceito. Se todavia procederes mal e entrar em tentação, eis que o pecado jaz à porta, e ele será contra ti. Existe um tempo sobremodo oportuno. Existe o tempo que se chama hoje. E se em meio a essa palavra, o irmão meditando, e eu creio que existem corações que estão queimando aqui, o irmão entendeu que precisa tomar uma posição diante de Deus e dos homens. O irmão entendeu que é necessário uma mudança de postura, não oração daquela do bom dia, do boa noite, obrigado pelo alimento e obrigado pelo descanso, mas entendeu que aquela oração que quando orares, fechais a porta, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Se procederes bem, nós seremos aceitos. O Senhor, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante a nossa vida sem oração. Ele está dizendo: vem hoje, muda hoje, faça dessa palavra vida em ti hoje, para que o amanhã mude, para que a tua vida espiritual a partir de agora tome uma outra dimensão. E se tu queres, amado, falar isso para Deus, te derramar no altar diante do Senhor, vem aqui na frente, que nós vamos cantar uma canção que eu reputo uma das mais fortes letras, só que agora nesse entendimento, nesse desejo de abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Prefiro estar com o Senhor do que continuar neste corpo aqui. Vem, amado, vamos orar, vamos cantar ao Senhor, vamos declarar para o Senhor: basta, me ajuda a viver desta forma, me ajuda a desenvolver essa vida espiritual. Glória a Deus. E aí se pergunta, amado, enquanto cantamos, seja ousado e pergunte para Deus e a si mesmo: Senhor, tu podes me requerer qualquer coisa, tu podes me requerer qualquer coisa. Eu posso dizer de forma responsável, de forma verdadeira: sim, Senhor, requeira o que bem te aprouver de mim. Requeira o Isaac, requeira o meu filho, requeira qualquer coisa, eu abro mão por ti.